Boa noite. Vamos orar e ir para a palavra de Deus. Deus Pai, que o Teu Espírito Santo, que é o único que pode nos convencer da verdade, em nome de Jesus, vem nos convencer. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Pai perfeito, maravilhoso. Deus, em nome de Jesus, nos guia pelas Tuas mãos ao que tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nesta hora. Amém. Como o capítulo é muito grande, eu vou usar a tecnologia da bibliaonline.com.br. João 6, versão Almeida, revista e corrigida. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão, para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Versículo 2 fala assim, né? E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. A multidão não seguia Jesus por quem ele era, mas sim pelo que ele estava fazendo. E aí, depois, quando ele se revela, muitos vão parar de o seguir. No versículo 5, ele pergunta para Filipe, né? Onde compraremos pão para estes comerem? Mas ele disse isso somente para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. No versículo 6 fala. Eu falo que Jesus, ele é o maior coach da história, né? Porque o coach, a gente como coach é suposto fazer perguntas para te ajudar a pensar e trazer a resposta de dentro de você, né? Então, Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Mas André já olhou ao seu redor e ali ele viu um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí ele faz a pergunta: mas que é isso para tantos? Então Jesus ali vai dar a ordem para que os homens se sentem. E fala que tinham 5.000 homens. Gente, isso é fora as crianças e as mulheres. 5.000 homens se assentaram. E ali Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, alimenta uma grande multidão, passando a mensagem para a gente que Deus pode usar os recursos que a gente tem. Então, às vezes, a gente fica esperando para ser usado. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei pregar. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. A gente está olhando para a falta. Foi o que Filipe respondeu, né? Nem 200 dinheiros de pão não lhe bastarão. E André, apesar de ter dado a resposta do que eles tinham, ainda assim perguntou, né? Mas que é isso para tantos? E às vezes a gente faz essas perguntas também. O que eu tenho para oferecer? O que é isso diante do que o povo está precisando? E aí a gente deixa de fazer o que a gente pode fazer. Por quê? Porque a gente está focado na falta. Então, a mentalidade de falta, ela atrapalha o mover de Deus. Mas se a gente focar no que a gente tem, no nosso recurso, no pouco que a gente tem, Deus vai multiplicar. Porque Ele é o mesmo que era, que é e que há de vir. Vamos continuar no versículo 16. Jesus anda sobre o mar. E, quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E, tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu. Não temais. Então, eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar
vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrará com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E, achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos, e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, contudo, não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai, que me enviou, é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, Jesus faz a multiplicação dos pães. Depois ele se retira e fica a sós. Enquanto isso, os seus discípulos pegam um barco e saem do lugar onde que eles estavam. Jesus vai os encontrar, mas ele não vai encontrá-los como qualquer pessoa vai encontrar. Ele vai andando sobre as águas. E quando os discípulos vê isso, eles ficam com muito medo. E estava no meio de uma tempestade, então eles achavam que era um fantasma. E Jesus fala, não temas, porque sou eu. E aí, quando Jesus sobe ao barco, a tempestade acalma. Então, se o seu barco, se a sua vida tiver muita tribulação, com muita tempestade, não esquece de convidar Jesus para entrar no barco, para entrar na sua causa, na sua vida. Amém? A gente vê aqui que Deus fala sobre duas coisas, a obra dele e a vontade dele. Né? Jesus fala que a obra de Deus é crer. Depois ele fala que quem crê nunca mais terá fome ou sede, porque Jesus é o pão da vida e a água viva. E muitas vezes nós ficamos pensando assim, mas qual seria a vontade de Deus? Aqui ele fala claramente, Jesus fala claramente que a vontade de Deus é que nenhuma pessoa se perca, nenhuma criatura, nenhum que Deus predestinou para a salvação se perca, mas que todo se ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Vamos continuar no versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu, nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos,
ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Pessoal, eu já contei pra vocês, né, lá na sessão, que quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu queria me converter. E uma das coisas que eu li naquela época foi a respeito de comer a carne de Jesus, beber o seu sangue. E isso me escandalizou muito, porque eu não sabia nada de Deus e escutei isso. Então, e eu ficava pensando, que Deus é esse que come carne de gente e beber sangue? E eu achei aquilo estranho e eu não sabia se eu podia confiar, né, nesse Deus. Então, eu entendo muito bem o que aquele povo passou ali naquele momento. Porque se for para entender na carne, a gente não entende. A gente precisa de entender no Espírito, né? E no Espírito, o que Jesus estava falando aqui é que ele era a nossa comida, o nosso alimento, o suficiente que nós precisamos. Ele estava falando da cruz misturado com a ceia, e tudo misturado aqui, né? A palavra, porque se a gente se alimentar da palavra, tudo que a gente alimenta mais cresce, tudo que a gente rega mais cresce, certo? Então, a gente alimentando de Jesus, alimentando da palavra de Deus, a gente vai ficar cada vez mais fortes em Deus. E era isso que ele estava falando aqui, que ele ia morrer na cruz, né? Então, ele estava dando a carne e o sangue dele. E quando a gente faz a ceia, né, que a gente ceia sempre, a gente relembra comendo o pão, que é Jesus, né, a carne, e bebendo o vinho, que é o suco de uva, né, que a gente toma, mas representando o sangue de Cristo, que ele pagou um alto preço e por isso nós somos livres, livres do pecado, livres da morte, e nós podemos ter vida abundante aqui na terra e vida eterna no céu. E aí Jesus pergunta, né, quando ele estava falando esse discurso, muitas pessoas, muitos discípulos, muitas pessoas que estavam o seguindo foram embora, porque eles falaram: é dura demais essa palavra, como isso, né? E eu, quando eu tinha meus 12, 13 anos, também não entendi, né? Também fiquei, que é isso? Até depois, quando eu me converti mesmo com 18 anos, quando eu estava lendo a Bíblia ali pela primeira vez, eu ficava assim, meu Deus, me explica isso, né? Porque é difícil, é complicado de entender. E o que Pedro falou, né, para Jesus, que é o mais interessante? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em outras versões fala assim: para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, por mais que seja complicado e às vezes a gente não vai entender tudo, compreender tudo com a mente que nós temos humana, né? A gente precisa de confiar em Jesus, como Pedro aqui não entendia também, mas ele confiava que só Jesus tinha palavras de vida eterna, então eles iam ficar, iam permanecer. E assim nós precisamos de permanecer firmes, como Pedro, mas não como Judas, porque Judas também permaneceu, mas com segundas intenções. E depois veio trair Jesus. Então, precisamos analisar, né? Estamos ficando porque confiamos em Deus, ou estamos ficando pelas coisas que Deus pode nos dar, ou nós estamos ficando por quem Ele é e porque a gente confia realmente nele. Uma grande análise pra gente, esse capítulo é bem grande. Deus abençoe você, celebre, uhul! Filemon e 6 capítulos de João, glória a Deus!